Está vendo aqui em cima a gente olhando toda a nave da igreja, as cadeias novas. Louvamos a Deus por esta rica bênção que o Senhor tem nos dado, amém? Aleluia. Nós temos hoje uma incumbência, uma tarefa de trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos. E nós vamos estar orando, falando com o nosso Pai, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele fale conosco nesta noite, amém? Vamos colocar em pé. Feche os seus olhos. Gostaria que você, neste momento, ligasse o seu pensamento ao trono da graça. Você, neste momento, ficasse ligado na oração, na mensagem, e pedisse realmente que o Senhor falasse ao seu coração. Eu creio que a mensagem do Senhor ela não é vã, ela traz um propósito. E eu creio que nesta noite Deus tem um propósito nesta mensagem que Ele vai nos dar. Amém? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Te agradecemos por estes momentos que estamos aqui reunidos na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos feito e nos concedido. E agora, Senhor, nós iremos ouvir a Tua palavra. Que não seja nós, mas seja o próprio Senhor falando a nossa vida, ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha de encontro à necessidade da Tua igreja, à necessidade dos Teus filhos. E o que o Senhor, nesta noite, Pai, possa estar dando graça, entendimento, sabedoria, e possa ser o alimento, o nosso combustível durante toda essa semana. Nós o louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no Salmo de número 4. É o texto que nós vamos estar meditando nesta noite. O título da mensagem é Uma Oração de Confiança em Deus. No domingo passado, o pastor pregou no Salmo número 3 sobre o tema Confie em Deus na sua adversidade. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 4. Na verdade, é uma extensão do Salmo 3. E é uma série de mensagens de salmos que o pastor vai estar explorando durante todo este mês. Amém? Então diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, pois, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém? Podemos assentar. Há alguns que dizem que, na verdade, este salmo ele foi escrito na mesma ocasião em que foi escrito o Salmo de número 3. O Salmo de número 3, ele traz aqui um panorama da sua angústia, da sua adversidade. Foi o salmo que o pastor pregou no domingo passado. E ali o salmista, ele lamenta dos seus inimigos, ele lamenta das suas lutas, das suas dores. E nós conhecemos, pela explanação de domingo passado que o pastor nos passou, o motivo de tudo aquilo que Davi estava passando. O adultério, agora ele estava pegando ali e tendo consequências do seu adultério, consequências do seu homicídio que ele tinha praticado. E o Salmo de número 4 ele é uma extensão deste Salmo número 3. Davi redige esse Salmo no mesmo momento do Salmo número 3.
Mas o interessante é que no Salmo número 3, ele fala sobre as suas angústias, sobre os seus temores, sobre as suas dificuldades, as suas ansiedades. Ele fala neste Salmo 3 a respeito daquele momento tão difícil que ele estava vivendo. E no Salmo número 4 não é diferente. Os momentos difíceis ele ainda estava vivendo. Ele ainda estava vivendo um momento crucial na sua vida. Sua família sendo destruída, os seus filhos brigando entre si, o reino todo se dividindo contra ele. E ele faz esta oração, que também é uma oração poderosa, uma oração maravilhosa. E uma oração de confiança em Deus, que é o título da mensagem que nós vamos falar nesta noite. Eu gostaria que você pudesse, neste momento, vislumbrar um pouquinho do seu dia. Como foi seu dia desde o momento que você levantou agora pela manhã, você veio lá à igreja, outros não vieram, mas aqueles, enfim, a todos nós pudéssemos vislumbrar um pouquinho todo o nosso dia. E fosse este momento, um momento que você entregaria uma oração a Deus, um momento que você expressaria ou a sua gratidão, ou o seu lamento, ou uma oração ao Senhor. Fosse um momento que você iria descansar. Qual era a sua atitude com relação a tudo isso? Qual era a sua atitude com relação a todo o seu dia? Alguns vão me dizer assim: olha, eu passei um dia terrível, mas graças a Deus estou aqui. Outros diriam: olha, eu passei um dia abençoado e graças a Deus estou aqui. Olha, eu passei um dia muito abençoado, mas a minha preocupação e a minha ansiedade não é com este dia. A minha preocupação, a minha ansiedade é com o dia de amanhã. É com o dia que vai vir amanhã. Eu ainda não sei o dia de amanhã. Meu coração ainda está angustiado. Ainda tenho lutas, ainda tenho crises, ainda tenho muitas dificuldades. E eu queria colocar isso diante de Deus. E você poderia fazer até uma oração. Amém? Mas o que é interessante nesse salmo, o que é interessante nesta oração, é que mesmo em meio a toda aquela dificuldade, mesmo em todo aquele cenário, porque veja bem, irmãos, Davi ele foi um grande rei. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Olha, que privilégio você ouvir que você é uma pessoa segundo o coração de Deus. É como você encontrar uma pessoa importante e dizer assim: olha, eu me espelho nessa pessoa, olha, eu tenho um grande apreço por essa pessoa, eu tenho um grande respeito por essa pessoa, porque ela pensa como eu penso, ela age como eu ajo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que ele conhecia profundamente o Senhor. E essa é a diferença desse salmo. E a base desse salmo, nós podemos ter diversas mensagens, só no versículo 7, que diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Só nesse versículo aqui, nós temos uma mensagem. Mas decorrendo sobre todo o Salmo 4, nós podemos ver que a diferença deste homem, a diferença neste momento que ele estava orando, era a sua confiança em Deus. Será que nós confiamos no Senhor? Será que nós acreditamos realmente em Deus? Porque Davi ele pecou, muitas vezes ele fazia pecados terríveis, muitas vezes ele saía dentro da direção do Senhor, mas contudo Davi conhecia a Deus, ele confiava em Deus. Tanto que ele buscava. Se nós formos ver todos os livros de Salmos, e Salmos escritos por Davi, em todos eles havia um motivo de oração, havia um motivo de gratidão, havia um motivo de lamento, mas ele sempre estava diante de Deus. Ele conhecia Deus. Essa confiança, ela não veio baseada do nada, ela veio de um momento, de uma vida de confiança em Deus, de uma vida que ele conhecia Deus. A Bíblia diz que nós temos que prosseguir e conhecer o nosso Deus.
Cada batalha, cada luta, cada provação, cada momento difícil que nós passamos, é um momento, uma oportunidade de nós conhecermos o nosso Deus. E Davi conhecia Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele estava buscando. Ele conhecia o Senhor Deus. Por isso que muitas vezes ele ia na presença do Senhor. Muitas vezes ele estava na presença de Deus. Buscando o quê? Buscando as bênçãos de Deus, baseado na confiança que ele tinha em Deus. Mas o que se baseia toda essa confiança? O versículo 1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me desses alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Davi tinha uma confiança em Deus baseado nas misericórdias de Deus. Davi tinha uma confiança em Deus baseada na misericórdia do Senhor. E o que é misericórdia? Nós temos várias definições, mas nós podemos dizer aqui: um sentimento de compaixão despertado por uma desgraça ou pela miséria alheia. Uma expressão de misericórdia é um momento, é sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. Aproximar dos sentimentos de alguém é ser solidário com alguém. Então Davi, ele tinha confiança na misericórdia de Deus. Ele sabia que no momento que ele precisasse de Deus, ele podia chegar diante de Deus, ele poderia chegar diante de Deus, e ele teria ali a resposta, ele teria ali o anseio, ele teria ali a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Confiança na misericórdia de Deus. Confiança na misericórdia do Senhor. Ou seja, ele sabia que Deus podia se colocar no lugar dele, intervir naqueles momentos difíceis que ele estava passando. Será que nós temos confiança na misericórdia do Senhor? A Bíblia diz lá em Lamentações, Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então ele orava baseado na misericórdia de Deus. Ele sabia se qualquer erro que viesse a acontecer, qualquer coisa que viesse surgir em sua vida, ele podia chegar na presença de Deus, ciente de que a misericórdia de Deus o estava assistindo. Ele sabia que Deus ia colocar-se ali na brecha, era sentir o que ele estava sentindo, viver o que ele estava vivendo. A misericórdia de Deus é grande. Nós podemos descansar na misericórdia do Senhor. Deus é um Deus misericordioso. Então quando ele clama aqui, quando ele busca aqui, por um momento, talvez ele iria dormir. Alguns dizem que essa oração foi escrita no entardecer, outros falam que foi no momento que ele iria descansar. Nós não sabemos ao certo, mas sabemos que é uma oração, e que ele orou e ele buscou a Deus. E neste momento ele apela pela misericórdia do Senhor. Era a única coisa que poderia salvar naquele momento: a misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor. Então a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de nós não sermos consumidos. Já pensou se Deus fosse olhar os nossos erros? Já pensou se Deus fosse olhar as nossas dificuldades, os nossos pecados? Será que baseado em nossa vida nós poderíamos pedir alguma coisa para Deus? De jeito nenhum. Mas nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus que tem compaixão, um Deus que se coloca no nosso lugar, um Deus capaz de sentir o que nós estamos sentindo, um Deus capaz de olhar para dentro do nosso íntimo e sondar o nosso coração.
A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Ela não se acaba. Ela não se acaba. Tem um texto lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24. No versículo 4, diz assim: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram Dan, Jan e viraram a Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro, a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, de onde saíam para o Negev, de Judá e a Berseba. Assim, percorreram toda a terra ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe o rei o recenseamento do povo, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, e puxaram da espada em Judá 500.000. Sentiu Davi bater no coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que eu fiz, porém, ó Senhor, peço que te perdoes a minha iniquidade, a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Este texto nos fala no momento que Davi ele levanta um censo de Israel. E não era vontade de Deus que ele levantasse esse censo. Ele queria contar os homens de guerra que ele tinha. Ele iria levantar um censo para ver o tamanho do seu exército, o tamanho do seu reinado, quantos homens eram capazes de defender o seu rei. E ele pecou. Aqui diz a palavra do Senhor que ele sentiu que ele pecou. E ele diz: olha, eu agi loucamente. Por quê? Ele desobedeceu uma ordem de Deus, desobedeceu uma ordem do Senhor. E aí, diz assim: ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 70 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cai nenhuma. Amém? Olha só, Davi preferiu ficar debaixo das mãos do Senhor, sabendo que Deus era um Deus todo-poderoso, um Deus que a qualquer momento poderia tirar a sua vida, mas ele sabia que em Deus ele tinha misericórdia. Amém? Então nós devemos orar, buscando sempre a misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus, elas se renovam. Tem aquele hino, né? A sua misericórdia se renova a cada manhã. As suas misericórdias, elas se renovam. Então, dia após dia, Deus mostra conosco a sua misericórdia. Deus delibera a nós a sua misericórdia. Todos os dias Deus ele mostra que Ele tem misericórdia de nós, porque senão nós estaremos perdidos, senão nós estaremos mortos, senão nós não poderíamos sequer chegar diante do Senhor. Quer maior misericórdia do que Ele ter enviado Jesus para morrer por nós? Hoje nós temos livre acesso ao coração do Pai, nós podemos chegar diante de Deus, nós podemos clamar a Deus. Outrora isso era um serviço só de profetas, reis, sacerdotes. Hoje nós podemos chegar ao coração de Deus. Amém? E outra coisa importante, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele conhecia a misericórdia de Deus.
ele conhecia a misericórdia do Senhor. Eu pergunto a você nessa noite: você conhece o Deus que você serve? Tem gente que diz: olha, meu pecado não tem jeito, minha vida não tem jeito, as maneiras que eu tenho vivido não tem jeito, mas você precisa conhecer a misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso, ele te perdoa, assim como ele perdoou Davi, assim como ele foi no coração de Davi. Tanto é que Davi tem agora uma grande confiança. Ele diz: olha, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar o Senhor, porque eu confio na misericórdia dele. É o que diz o versículo 1: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém? Sabe outro fato importante? Porque Davi tinha uma grande confiança em Deus. É porque Deus, ele ama a verdade. E Davi estava vivendo um momento muito triste, um momento em que sua família estava totalmente destruída. Seu filho Absalão havia se voltado contra ele, havia se voltado contra os irmãos. Nós falamos hoje muito sobre nós cuidarmos da nossa família. Agora imagine você, como pai, como mãe, ter uma família totalmente destruída. Imagine você sendo uma referência bíblica, sendo uma referência de um rei, sendo uma referência de alguém que serve a Deus, não podendo falar de forma alguma a respeito de família, porque a sua família estava toda destruída. O seu reino estava ali e ele estava sendo destruído também. Seus filhos se voltaram contra ele. E eles agora estavam com todo o seu exército contra ele. E ele estava sendo perseguido, podendo ser morto a qualquer instante. Mas ele confiava no Deus da verdade. Amém? Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que não há sombra de dúvida nem de variação. Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que traz aquilo que está encoberto, a luz. Ele é um Deus que traz a verdade. Apesar deste momento ser um momento tão crucial, seus inimigos estavam contra ele. Havia uma grande depravação ali no seu reinado. Ele ainda confiava que Deus era um Deus de verdade. Amém? Então, olha só. Absalão usava de mentiras para voltar o povo contra Davi. Ele usava de mentiras. Ele, como o pastor disse no domingo passado, através da sua formosura, ele tinha acesso a todo o palácio, ele tinha acesso a todo o reinado, e ali ele falava coisas que eram mentiras, não eram reais, não eram verdadeiras. Irmãos, uma coisa que nos entristece, uma coisa que nos magoa, é nós sermos punidos por uma coisa que nós não fizemos, ou nós sermos julgados por um erro que não foi cometido por nós, ou sermos injuriados. E assim estava Davi. Estava Davi assim. Mas ele sabia que Deus era o Deus da verdade. Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus de verdade. Versículo 2: o homem, ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Ele estava dizendo isso aos seus inimigos. Até quando vocês vão viver nessa mentira? Até quando vocês vão viver blasfemando contra a minha vida, falando algo que é verdade? Até quando vocês vão ficar maquinando mal contra a minha vida? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A mentira é do diabo. O pai da mentira é o diabo. Há muitos crentes vivendo na mentira. E a mentira, ela não agrada a Deus. Se nós formos ver lá a descrição daqueles que um dia serão lançados no lago de fogo, estarão os mentirosos. A mentira não provém de Deus. Davi sabia disso. Davi sabia desse fato. Davi sabia que em Deus há verdade. O Deus que você serve não é um Deus de mentira, é um Deus de verdade. Ele ama a verdade. Ele ama a verdade. Ele busca, ele quer que seus filhos vivam na verdade.
Eu conheci um rapaz que trabalhava comigo, ele vivia tanto na mentira, eu era um crente, vivia tanto na mentira que ele mesmo começou a acreditar nas mentiras dele. E assim, a pessoa começa a viver na mentira, ela mente um pouco como pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, existe o pecado, mas uma vez que você aceita o pecado, você deixa ele entrar na sua vida, porque vai fazendo parte da sua vida. E se nós deixarmos que a mentira ela entra em nossa vida, ela vai fazer parte da nossa vida. Olha, dois personagens aqui que morreram porque mentiram. Ananias e Safira. Mentiram contra quem? Mentiram contra o Espírito Santo. Não mentiram para os apóstolos, mentiram para o Espírito Santo e acabaram morrendo. Então não minta, viva na verdade. O Senhor, Ele ama a verdade. Mesmo que às vezes você diga a verdade, você seja punido por dizer a verdade, ande na verdade, viva na verdade. Então Davi estava chamando a atenção daquele povo, dizendo: olha, até quando vocês vão viver aí nessa mentira? Até quando vocês vão viver maquinando mentira? O Deus que eu sirvo é um Deus que gosta de verdade. Eu amo, eu estou buscando a Ele, porque Ele é a verdade. E aonde Ele vai diante de Deus, Ele diz: Senhor, olha só o que esse povo tem feito. Olha só o que esse povo tem maquinado. Porque estavam tentando tirar o reino dele através da mentira. No livro de Hebreus 6,18 diz que Deus não pode mentir. Em Deus é verdade, Deus Ele não mente. Hebreus 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. 6,18 não, referência aqui. Está aqui. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. O juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão de uma esperança proposta. Com Deus Ele não mente. É impossível o nosso Deus mentir. Deus Ele não mente. Você serve um Deus de verdade. Se você é filho dele, você precisa viver na verdade. Não se associe aos mentirosos. A mentira ela não prevalece. Nós temos visto tudo isso que tem acontecido em nosso país. As pessoas riam, as pessoas roubaram, as pessoas fizeram todo tipo de atrocidade. Mas tudo agora está vindo à tona. Sabe por quê? Porque tudo que é errado vem à tona. Tudo que é errado vem à tona. Aquele ditado: mentira tem a perna curta, realmente. A mentira, um dia ela aparece. Bem? Outro motivo, o qual nos leva a entender porque Davi tinha uma grande confiança em Deus, e ele faz a sua oração de confiança em Deus, é porque ele sabia da sua posição em Deus. Ele sabia da sua posição no Senhor. Capítulo 3, o versículo 3 é assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o que é piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo. O versículo 4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, e oferecei sacrifícios de justiça e confiai nele. A Bíblia diz que nós somos os eleitos de Deus. Amém? Nós somos eleitos. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Amém? Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Nós não somos mais deste mundo, nós somos de Deus.
Então nós temos que assumir a nossa posição no Senhor. Davi sabia disso. Ele sabia que ele não era qualquer pessoa, não era só pelo fato de ele ser rei. Não, a sua posição era a posição de filho de Deus. A sua posição em Deus, ele era uma propriedade do Senhor. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. O Senhor diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares as minhas alianças, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então nós fomos comprados com o sangue de Jesus, nós somos propriedades peculiares de Deus. Amém? Nós somos propriedade do Senhor, irmãos. É por isso que o inimigo ele só pode tocar em nossa vida se o Senhor permitir. Quando Jó foi tentado, que ele perdeu lá sua família, suas posses, todos os seus bens, e perdeu ali até a sua saúde, ele só perdeu tudo isso porque Deus permitiu. Tudo que acontece em nossa vida, acontece sob uma permissão de Deus. E Davi sabia disso. Ele sabia que ele era um filho de Deus, ele era um escolhido. Desde o momento que ele foi lá, escolheram ele quando ele estava lá pastoreando aquelas ovelhas. Talvez alguém dizia assim: olha, aquele pastorzinho ali tão insignificante, mas foi um homem que Deus levantou como um rei de Israel, um homem importantíssimo, um homem que ficou a gerações, um exemplo que ficou a gerações, exemplo de coisas boas que ele fez e de coisas ruins que ele fez, mas o fato que ele era um eleito do Senhor, e você é um eleito de Deus. Então quando você chegar a Deus, chegue-se na certeza de que você é um filho de Deus. Quando alguém se levantar contra você, não tenha medo, você é um filho de Deus. Você é um eleito, você é um escolhido de Deus. Então essa era a confiança que Davi tinha. Nós somos propriedade de Deus. Nós pertencemos a Deus. O Senhor deu a sua vida, a vida do seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter agora uma vida em Deus. Mesmo que nosso corpo um dia tombe ao pó, que ele vai fazer isso, vai acontecer, o homem vai voltar para o pó, nós estaremos junto de Deus, porque nós somos propriedade de Deus. O inimigo ele só toca na nossa vida sob a permissão de Deus. Amém? Outra coisa que é a nossa posição em Deus, olha, nós somos separados do pecado. A Bíblia diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. O pecado não pode dominar a nossa vida. Há uns domingos atrás o pastor pregou diversas mensagens aqui, uma delas foi sobre o pecado. Nós fomos eleitos em Deus e nós somos separados do pecado. Fomos separados, amém? Separados. Da mesma forma que o pecado separa o homem de Deus, nós somos separados do pecado quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. Então agora nós não vivemos mais no pecado. Tem pessoas que tentam servir a Deus e ainda vivendo no pecado. Davi, neste momento que ele está buscando a Deus, ele estava consertando a sua vida diante de Deus. Ele estava entendendo que agora ele tinha que tomar uma posição em Cristo. Ele tinha que tomar agora uma posição no Senhor. Ele não podia mais viver da maneira que ele estava vivendo. Esta oração de confiança também é baseada nisso. Nós somos separados do pecado. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então nós não somos mais escravos do pecado. Então é o que diz o Salmo, o versículo 4 aqui, ó. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, descanse no Senhor. Não dê lugar a conversas,
Não dê lugar a conversas paralelas, a diz que me diz. Não, coloque tudo diante do Senhor. Coloque tudo diante de Deus. Você foi separado. Outra coisa importante aqui, a sua posição em Deus. Ele tinha uma verdadeira adoração. Versículo 5 ele diz: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi foi um grande adorador. Basicamente todos os salmos escritos por Davi viraram músicas, foram hinos, foram melodias que ele entoava diante do Senhor. E algum deles até nós cantamos. Davi foi um grande homem de Deus, um grande adorador. Davi, ele sabia entrar na presença de Deus. Ele não chegava de qualquer forma diante do Senhor. Ele não chegava de qualquer jeito diante do Senhor, não. Davi foi um verdadeiro adorador. Ele sabia que a adoração agradava a Deus. Ele sabia que a adoração agradava o Senhor. E é por isso que aqui ele diz assim: oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. É um louvor genuíno, um louvor real, uma adoração real. É algo real, não é coisa da minha boca, não. É algo do fundo do meu coração. O momento que ele estava passando é um momento crucial da sua vida. Ele precisava agora chegar-se diante de Deus. Ele sabia adorar a Deus. Ele sabia clamar ao Senhor. Ele sabia glorificar a Deus. Ele sabia entoar cânticos e salmos. Já visto que até no Novo Testamento, na Bíblia, temos isso. Nós podemos salmodiar ao Senhor. Nós temos que chegar ao Senhor com salmos, cânticos, hinos espirituais. Então ele era um verdadeiro adorador. A sua confiança estava na posição que ele tinha diante de Deus, porque ele era uma propriedade de Deus. Neste momento, ele era separado do pecado e ele tinha uma vida de adoração ao Senhor. Será que nós temos tudo isso? Todos dizem, todos são filhos de Deus. Na verdade, não são todos filhos de Deus. Nós sabemos dessa verdade. O filho de Deus é aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Esse sim é o filho de Deus. O filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Mas nós somos eleitos em Deus. Nós somos separados do pecado. E nós somos feitos adoradores. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscareis de todo o vosso coração. Está bem? Outro fato importante: a sua oração baseava na confiança da proteção e a paz que só Deus podia dar. Nós estamos hoje num momento crucial no nosso país. Talvez já acabou até as votações lá com relação ao futuro político do nosso país. Mas a nossa confiança não pode estar baseada nos nossos políticos. A nossa confiança não pode estar baseada no momento do nosso país. Nossa confiança tem que estar em Deus. Nossa confiança tem que estar no Senhor. A paz que nós tanto falamos e tanto pregamos deve vir da nossa paz de uma confiança em Deus. E por que é que ele tinha essa paz e essa confiança em Deus? Versículo 6 assim: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Irmãos, só Deus pode nos dar o bem. Amém? Só Deus pode nos dar o bem. Ninguém mais. E ele estava dizendo àquelas pessoas: olha, vocês estão aí alvoroçados de um lado para o outro, buscando uma orientação, vocês estão perdidos, vocês estão buscando aí uma luz no final do túnel, vocês estão buscando uma direção. Só Deus pode nos dar o bem. Só Deus pode nos dar o bem. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25, diz assim: bom é o Senhor para o que esperam por Ele, para a alma que Ele busca. Bem procede de Deus, a Bíblia diz. Salmo 84, versículo 11, o salmista diz assim, olha:
Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então todo bem procede de Deus. Tudo que você precisa procede de Deus. Amanhã é segunda-feira, que milagre você precisa? Que bênção você precisa para a sua vida? Tudo isso provém de Deus. Não espere dos homens, não espere das pessoas, não espere das circunstâncias. Espere em Deus. Só dele vem a sua salvação. Amém? Só Ele é a nossa salvação. Então todo bem procede do Senhor. E Ele vai dar bem àqueles que buscam, àqueles que esperam nele, àqueles que realmente estão diante dele. Todo bem procede do Senhor. Outra coisa interessante aqui, que Davi tinha diante de Deus uma paz, sabendo que só Deus podia dar. Ele sabia que as bênçãos espirituais eram maiores do que as materiais. No versículo 7 ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Nós sabemos que naquele tempo a agricultura era muito forte. Hoje nós temos a tecnologia, mas naquele tempo se dependia muito da agricultura. E aí, se o ano agrícola fosse bom e a colheita fosse boa, eles faziam uma grande festa. Havia festas e mais festas pela boa colheita. Então havia alegria. Mas se o ano fosse um ano ruim, um ano ali que não tinha uma produção agrícola boa, eles ficavam tristes, porque não foi um ano bom. Então Davi estava dizendo aqui: olha, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Então Davi estava dizendo: olha, eles se alegram quando eles têm posses, quando eles têm bens, quando há prosperidade, há fartura, eles estão alegres. Mas a minha alegria é diferente. A Bíblia fala sobre uma alegria que excede a todo entendimento, ou seja, uma alegria que só o Senhor pode dar. Uma alegria que você não entende quando alguém diz assim: olha, eu estou passando por lutas, por dificuldades, eu estou passando por momentos difíceis na minha vida, mas eu estou alegre no Senhor. É difícil para aqueles que não conhecem a Deus. É difícil para aqueles que não têm uma vida com Deus entender isso. E eles baseavam a sua alegria ou a sua tristeza nas posses materiais. Mas Davi estava dizendo ali: olha, as coisas espirituais para mim são mais importantes. Olha, eu estou passando um momento terrível na minha vida, minha família é toda dilacerada. Eu estou sendo perseguido, posso ser morto a qualquer momento, posso perder todo o meu reinado, mas eu ainda tenho alegria, porque o Senhor colocou alegria dentro do meu coração. Amém? Eu ainda tenho alegria, porque Deus ainda colocou alegria dentro do meu coração. Tem coisas, irmãos, que as coisas materiais, elas não surtem um efeito na nossa vida. Quando você vive para Deus, você vive na dimensão espiritual de Deus, as coisas materiais não têm valor para você. Elas são importantes, mas elas não são mais importantes do que as coisas espirituais. E Davi estava ali colocando a sua alegria em Deus. E ele disse: olha, às vezes eles ficam alegres com as colheitas, mas eu tenho mais alegria do que eles, porque eu tenho Deus que me dá paz, eu tenho Deus que me dá alegria, eu tenho Deus que me dá proteção. E aí no versículo 8 ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Amém? Olha, irmãos, que maravilha! Não há nada mais gratificante do que você poder deitar e você poder descansar no Senhor. Você deitar com sua cabeça tranquila, saber que você não deve nada a ninguém, a não ser a Deus. Saber que você está ali naquele momento, deitando a sua cabeça e você está debaixo da proteção de Deus. Você não sabe nem se vai acordar no outro dia.
A única certeza que você tem é de você estar diante do Senhor, que é a certeza que todo crente deve ter. A certeza de que se um dia ele partir daqui, ele vai estar na presença de Deus. O crente precisa ter essa certeza, o cristão precisa ter essa certeza. Mas ele diz, olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E aí, ele escreve o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que salmo maravilhoso. Não é um salmo de quem conhece a Deus? Não é um salmo de quem tem uma plena confiança no Senhor, na proteção de Deus? Versículo 8: segurança e direção. Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos a porta. Amém? Davi sabia que ele podia descansar no Senhor. Se colocar em pé. Em meio à tempestade da sua vida, Davi sabia da confiança que ele tinha em Deus. Em meio aos momentos difíceis que ele estava passando, ele sabia que o Deus que ele servia não estava longe, mas estava ali, pertinho dele. E que se baseia uma oração de confiança, do Salmo número 4, na confiança nas misericórdias de Deus, no Deus que ama a verdade, na nossa posição em Deus e na proteção e paz que só Deus pode dar. Amém? Só Deus, irmãos. Então eu quero desafiar você neste momento a fechar os seus olhos e você falar com Deus neste momento. Eu quero desafiar você a neste momento falar com o Senhor. Assim como Davi, talvez naquele momento ele estava se preparando para deitar, estava se preparando para dormir, e ele nem sabia o que viria no outro dia. Ele não sabia se ele ia ser rei, ele não sabia se ele ia viver, ele não sabia se a sua família ia ser restituída ou não, mas o fato é que ele disse: olha, eu deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Só Deus faz você habitar em segurança. O Salmo 127 diz: se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar a sentinela. Então, se a nossa segurança não estiver em Deus, nós estamos perdidos. Talvez há momentos da sua vida que você diz assim: está tudo acabado, não tem jeito, não tem solução. Eu quero dizer a você nesta noite que pela palavra de Deus há solução. Pela palavra de Deus há resposta à sua oração.
E que mesmo que você esteja com um problema na sua família, um problema material, ou um problema espiritual, ou um problema financeiro, desafio você colocar diante do Senhor esta noite. E você orar. E você depositar a sua confiança em Deus. Confiança na misericórdia de Deus, que ela não tem fim. Se você pecou, Ele é fiel e justo e vai te purificar de todo o pecado. Uma confiança, na verdade, se você tem sido injustiçado, porque tem se levantado falsas testemunhas contra você, você está sendo perseguido por alguém da sua família, ou por alguma pessoa, ou no trabalho, você coloca isso diante de Deus. Confie. Confie que Deus é o Deus da verdade. Ele vai trazer a luz da verdade. Também você confie na sua posição, porque você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Você é filho de Deus. Você não é filho deste mundo, você não é filho do diabo, você é filho de Deus. E o Pai faz tudo pelo seu filho. Imagina o seu nosso Deus. A Bíblia fala assim: nós sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então vamos depositar a nossa confiança em Deus. E também na proteção, na paz que só Deus pode dar. Hoje nós vivemos cercados. Nós vivemos cheios de grades, vivemos cheios de câmeras, telas, e nós achamos que essa é segurança. Não. A nossa segurança vem de Deus. Se o inimigo quiser entrar, roubar, assaltar e matar, ele faz isso. Isso não me impede. Isso não me impede. Talvez isso ele pense 2 vezes antes de fazer, mas isso não me impede de fazer isso. Mas se a sua confiança estiver em Deus, você vai ter a proteção de Deus. É isso que muitas vezes você diz assim: olha, aquela pessoa, ela passou aquela difícil enfermidade e foi curada. Olha, aquela pessoa, ela passou aquele momento tão difícil na vida dela e ela foi abençoada. E Deus entrou com um milagre. Sabe por quê? Porque quem nos protege é Deus. E quem pode dar a paz é só Deus. Só Ele. Feche os seus olhos. Pai querido, eu quero te louvar nesta noite, meu Pai, pela liberdade que nós temos de buscar ao Senhor, pela liberdade que nós temos de buscar a Ti, ó Deus, por sabermos, ó Deus, que nós podemos confiar em Ti, em toda a nossa existência. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos depositar em Ti a nossa confiança. E eu quero colocar diante do Senhor nesta noite cada um dos Teus filhos que aqui estão. Eu peço uma bênção especial em favor de cada vida, de cada família, de cada problema, de cada luta, de cada dificuldade, de cada temor, de cada luta que Teus filhos estão passando. Ó Deus, talvez momentos difíceis, assim como Davi estava passando, e momentos, ó Deus, angustiosos, momentos terríveis, momentos, ó Deus, que muitas vezes pensamos em desistir. Senhor, traga neste momento a memória de coisas grandiosas que o Senhor faz. Davi conhecia a misericórdia do Senhor. Davi conhecia o Deus que ama a verdade. Davi conhecia o Deus em que ele estava servindo. E Davi tinha a certeza de que o Senhor podia dar a ele uma paz que excede a todo entendimento e uma proteção inigualável. Por isso, meu Deus, nesta noite, eu peço em favor de cada família, eu peço em favor de cada lar. Amanhã estamos iniciando mais uma semana. Decisões importantes, trabalho, negócios, viagens. Ó Deus, uma série de coisas que Teus filhos estarão envolvidos. Mas eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja alimentando-os através da Tua palavra, através da Tua verdade. Que esta mensagem esteja no coração da Tua igreja e dos Teus filhos, para que eles sejam grandemente abençoados por Ti. Que eles possam chegar neste momento diante do Seu lar, e eles possam fazer esta oração como Davi. Eles possam descansar no Senhor. Eles possam colocar tudo diante de Ti. A enfermidade, a dor, o sofrimento, a decisão importante que precisam tomar, o filho, filha, o esposo, a esposa, os negócios,
Senhor, eu oro para que o Senhor esteja tomando a tua direção. E o Senhor esteja abençoando essa semana que nós estamos entrando. Abençoando também o pastor, a sua família que estão em viagem, dando a eles a tua graça e a tua proteção. Abençoando aqueles que nesta noite não puderam estar aqui. Nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe. E o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Eu peço visita-os, ó Deus, onde quer que eles estejam agora. Acamados, enfermos, doentes, desanimados, ou simplesmente estão em casa. Deus esteja visitando neste momento, esteja guardando neste momento. O Senhor esteja dando a tua paz, a paz que excede todo entendimento, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos em Ti a nossa confiança. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardados debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Que os Teus anjos estejam nos guardando, trabalhando a nosso favor, guardando a nossa entrada, a nossa saída em todos os lugares, guardando-nos pelas avenidas, pelas estradas, pelas ruas, pelas calçadas, no trabalho, no lar. Senhor, esteja a sua proteção sobre nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz ao seu lar. Coloque a sua confiança no Senhor e faça essa oração. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança.